Então, esse tipo de coisa, né? É nesse sentido que eu estou falando. Quando perceber que como perceber que é uma causa legítima, né? E aí você disse que nós temos que tratar isso de maneira objetiva, né? Não fazer distinções de pessoas, e quando não. Como que a gente percebe que, vamos dizer assim, uma movimentação como essa que está acontecendo agora é legítima e outra não? Como que a gente percebe que ela é criada ou não? Por exemplo, não sei se você se recorda, na verdade você se recorda, com certeza. A questão lá dos BLMs, né? Essas questões que ficam evidentes, né? E que colocam uma divisão na sociedade, né? Quando que isso é criado, quando que isso não é criado, quando que a gente deve apoiar, quando que a gente não deve apoiar. Por exemplo, esse caso aqui do Vinícius Júnior é um caso extremamente objetivo, legítimo. Todos nós percebemos que acontece, que é concreto, né? Que não é uma coisa criada. A própria Nova Resistência se manifestou a favor do Vinícius Júnior de maneira clara e objetiva, né, pô? É um caso que está acontecendo na Espanha e as pessoas estão sendo racistas com o Vinícius Júnior. E assim, a gente percebe também a postura do Vinícius Júnior que em nenhum momento da parte dele foi de se vitimizar. Muito pelo contrário, ele continuou calado, jogando bola, mas teve um momento que não teve mais como ficar quieto porque as autoridades não estavam cumprindo a lei. Então me parece que é um caso de cumprir a lei, fazer que a lei seja cumprida. E todo o resto, né? Todo o resto, essas coisas que são criadas aí pela internet para dividir a sociedade, não me parece ser uma coisa que seja prática, entendeu? Que seja uma coisa que vá para frente. Eu sei que muitas pessoas vão olhar porque eu estou falando e falar que, pô, como que você pode falar isso, né? Como que você... Não importa, estou tentando ser aqui, buscar uma objetividade na coisa. Fazer a lei ser cumprida. Está lá na lei, então deve ser cumprida. Agora, fora disso, me parece que muitas das vezes são casos assim, mais para dividir, né, mais para gerar um caos do que propriamente para conseguir objetivos concretos na sociedade. E aí, quando se procura por trás, né, desses movimentos, não se encontra coisas muito boas, entendeu? Se encontra ali, muitas das vezes, pessoas que estão apoiando a causa financeiramente, colocando dinheiro, colocando energia nisso, mas não são pessoas que concordam com isso, estão puramente apoiando por dinheiro, porque sabem que vão ganhar mais dinheiro lá na frente. Muitas das vezes essas marcas, inclusive os campeonatos na Europa, apoiam causas desse tipo para mostrarem para a sociedade, mostrarem para as pessoas que se importam com isso, mas na hora de chegar e cumprir a lei não fazem. Por que que as É pessoas... marketing, é por É golpe de marketing. marketing. É Eu golpe vou, de eu vou marketing para se ganhar dinheiro lá na frente. eu vou exemplificar isso. Você pegou, por exemplo, o caso do BLM em 2020, né, que teve o caso de George Floyd, né, que foi um caso lamentável, né, acho que não tem, nesse aspecto objetivo, né, a gente tem que sempre ater no aspecto objetivo. Foi objetivamente um caso lamentável, foi um caso abjeto mesmo, porque aquele rapaz lá que foi morto, o George Floyd, foi morto pelo policial. O policial usou de uma força completamente desproporcional, né? Agiu de uma forma extremamente covarde, né, contra aquele rapaz, que infelizmente foi a óbito, né? Infelizmente ele acabou morrendo e deflagrou toda essa onda de protestos. Aí, obviamente, existe uma indignação, existe sim um problema racial latente nos Estados Unidos, né, que aí é fruto aí de uma questão aí que atravessa séculos aí de história, atravessa aí o período da escravidão, e aí depois tem a questão das leis de Jim Crow, enfim. Não vamos entrar aqui em muitos detalhes para a gente não desvirtuar o assunto. Mas aí, o que aconteceu? Houve indignação, houve protestos, alguns deles violentos até, só que aí começou a entrar questões tipo, vamos cortar o financiamento para a polícia. É, ou seja, ou então, vamos acabar com os departamentos de polícia, vamos mudar a forma como faz segurança pública. E aí, muitas cidades que tiveram essa discussão, tiveram essa questão sendo colocada realmente, levada a sério, tiveram, inclusive, explosão de violência, né? Então, é bom registrar isso. Inclusive, os Estados Unidos, eles enfrentam uma problemática séria aí de recrudescimento da violência em grandes cidades. É, e aí, quanto à questão, né, da questão do marketing, né, que muitas competições, né, elas usam dessas causas para fazer marketing, para mostrar, digamos, que são engajadas, que são mais, vamos dizer assim, não são alienadas e coisas do tipo, mas usam só para melhorar, só por questão de imagem, para ficar parecer limpinho, né? Por exemplo, a Fórmula 1 é um exemplo mais clássico disso, né? Você vai lá, tem lá
teve uma época aí, um período, principalmente 2020, né, questão da campanha We Race as One, né, que é nós corremos como um, né, e aí várias essas cores e tudo mais, os pilotos vão até se ajoelham, ficam de joelhos, né, que é que é o gesto do BLM, inclusive, né? Só que, por exemplo, ou então põe um negócio colorido, né, para proteger questão dos direitos da LGBT, enfim. Só que aí, por exemplo, eles vão correr em lugares, né, onde certos direitos não são respeitados, não são sequer considerados, né, não vou nem dizer respeitados. Né? Por exemplo, vão correr na Arábia Saudita, né? Tipo, a Fórmula 1 corre na Arábia Saudita. E por quê? Dinheiro, né? Na hora, tipo assim, nós corremos como um, mas agora toma aqui a grana, a gente não corre mais como um só. Isso aí fica só, só da boca para fora. E diversas a própria NBA, né? Por exemplo, né? Que quis pousar aí digamos assim, de grande, vamos dizer assim, engajada, né, na questão Black Lives Matter, né, que inclusive eles botaram essa expressão na quadra mesmo, nos jogos que teve lá na bolha da Flórida, né? E enquanto isso, nada se fala, por exemplo, inclusive teve a polêmica em torno do patrocínio chinês, né? Patrocínio chinês na NBA, e aí nada se falou a respeito, e a gente sabe muito bem que o governo dos Estados Unidos é severamente crítico à China na questão de direitos humanos, né? Então, assim, existem contradições, né? Acho que, e também está muito claro isso, né? Se a gente, e aí entra a questão, por exemplo, a questão da própria FIFA, né? Que a FIFA já há algum tempo ela faz essa campanha, né, contra o racismo. Será que ela não poderia ter sido mais enérgica, né, nessa questão? Porque esse problema dos ataques racistas a Vinícius Júnior, e não só a ele, porque o caso dele, obviamente, é o caso mais, vamos dizer assim, mais evidente, mas já é um problema que existe há muito tempo no futebol espanhol, né? Já existe há muito tempo. A FIFA não. FIFA, por que a FIFA não subiu o tom antes, né, nessa questão? Por que a UEFA não subiu o tom antes nessa questão? Então, assim, no final das contas, muitas desse aparentes, essa questão de, olha, eu estou engajado, eu sou a favor dessa causa, de outra aqui, na verdade é só mesmo para usar de limpinho, né, no Pra debate. usar de limpinho aqui, ó, pingando o Grana, dinheiro. dá grana, dá Porque grana. isso aí, muitas das vezes, esses movimentos são utilizados para desestabilização de países, né? E aí, se há uma desestabilização de um país, de uma economia, se ganha na volatilidade, né? Nós sabemos como Sim, que é o modus operandi que são organizadores, né, dessas causas, né? Enfim, eles falam, né, da boca para fora, falam na televisão, falam na mídia que são a favor, tá tudo positivo aí, concordamos com a causa, mas no fim das contas não é verdade, não concordam e estão ganhando dinheiro com isso, né?